Olá, boa tarde. O nosso itinerário com tardear de hoje é direto do Laboratório LACEN, que fica aqui localizado no bairro Primavera, no centro-norte de Teresina, e hoje vai ter muita informação com precisão. Estamos tendo o prazer de estar sendo recebido pelo ilustre doutor Ronaldo, que vai deixar todos nós informados do tardear, nível Brasil e o mundo. Em fração de segundo, a gente vai entrar um pouco nesse ramo da química no meio da indústria farmacêutica. Tudo bem, doutor Ronaldo? Tudo bem? É um prazer receber o programa Tarde. A gente tem muitas perguntas, muito para ser debatido nesse meio, tanto da farmácia no geral, como da indústria, como da forma desses imunizantes, que acrescenta no período que a gente vive hoje. Então, vendo aqui o seu currículo, muita experiência, você é doutorando em ciências médicas, bioquímico, professor da Nassau, onde eu tenho muita honra, estudei por lá, grande instituição, entendeu? Então, a gente vai iniciar. Quais são os principais diferenças entre os diversos tipos de imunizantes? Boa tarde, Braga. Obrigado pela oportunidade e agradecer a todos os seus ouvintes, né, por esse dia. Na realidade, a gente tem, desde quando se tem vírus circulando, né, há uma necessidade de se combater. Então, a gente tem duas condições, que são as vacinas, né, e as imunoglobulinas. Quando você tem uma questão imediata, onde você não pode esperar para que a pessoa tenha a condição de produzir os anticorpos necessários para combater esse vírus, se utiliza os imunoglobulizantes, né, que são anticorpos, né, específicos para um tempo curto. Mas quando você tem um tempo maior, onde você pode determinar e estudar de forma melhor, a melhor forma de imunizar, aí as vacinas são mais atuantes. Então, nesses casos, as vacinas elas são para um efeito mais duradouro e, posteriormente, você ter uma forma de reimunizar a pessoa. Entrando nessa deixa dos imunizantes, o senhor poderia fazer um pouco passeado sobre os vírus da influenza e como a vacina entra no nosso organismo e como ela reage, seja para a imunização de gripe, dentre outros vírus. Na verdade, as vacinas elas têm essa função porque nós temos substâncias estranhas, né, que penetram no nosso organismo através dos vírus, né, que são os antígenos, né, e o nosso corpo produz os anticorpos para combater. Então, a gripe ela tem tipos e subtipos, né, de influenza. Então, os mais comuns são o A e o B, tem além disso o C e o D. Eles podem ser tanto de origem animal como no humano. Pode também se misturar. A exemplo disso, nós tivemos um surto há uma época atrás do vírus da gripe aviária, né, da gripe suína, que não são comuns em humanos. Mas esses vírus eles penetram no nosso organismo, né? Eles têm proteínas específicas que são transmissoras, né, desse vírus, que vão se penetrar dentro das células, e a partir da penetração dentro dessas células, eles vão buscar ver se há uma resposta, né, da célula. Tende a entrar dentro do núcleo, onde tem a mensagem codificada através do DNA, do RNA, e eles replicam se não tem um combate para outras células, tornando essas células doentes. Então, a vacina seria a forma de combater esse vírus, porque ela vai trazer anticorpos específicos, vai transmitir para que seja codificado de forma diferente, e nisso não haja uma produção maior do vírus dentro das células. No período pandêmico, né, muita gente se recusou de tomar as vacinas, com medo das reações, o que poderia vir. Depois disso, tipo assim, vacina A e B e C, tipo assim, tinha componente diferenciado, tinha umas que era dose 1, tinha que era 3 doses, depois veio a quarta dose, tem gente que tomou e outros não, com medo das reações que poderia vir. Não, todo o nosso corpo, nossos organismos, eles não são iguais, né? Sim. Às vezes, aquilo que é bom para mim pode não ser para você, mas não quer dizer que não seja útil, certo? A vacina ela é importante, sim. Ela tem a tendência de você se imunizar. Claro que o nosso organismo ele tem algumas respostas. E essas respostas são alguns sintomas que podem ser de uma condição menos grave até uma condição mais grave. Claro que não vai se esperar que uma condição grave aconteça. Mas, geralmente, as alergias que podem ocorrer em relação às vacinas, isso é normal.
Não quer dizer que uma pessoa que não vai tomar novamente uma dose, ele vai sentir. Até porque o nosso corpo já se adapta a essas respostas. O importante é que vacine sempre, né? E faça sempre a dose novamente para que não tenha uma nova ocorrência daqueles sintomas ou daquele processo patológico que venha a causar uma doença mais grave. Antes da gente ter esse bate-papo, a gente sempre lança o nosso projeto e teve um questionamento e muita gente me ligou e pediu para a gente fazer uma pergunta bem, tipo assim, ó, diferenciar um pouco sobre o remédio original, o genérico, o similar, ou até aquele feito inflamativo de manipulação. Qual a diferença entre o componente dos mesmos e os seus efeitos colaterais? Todos têm os mesmos benefícios, têm a mesma qualidade, além de ser de fabricação diferente? Qual a diferença entre ambos? Bom, a gente tem uma ideia de que remédio e medicamento tudo é a mesma coisa. Sim. Mas remédio é aquele todo produto que age no nosso organismo, para prevenção, para minimizar qualquer sintoma, para ajudar a curar qualquer situação de doença, certo? Para efeito de diagnóstico. Mas nem todo remédio é um medicamento. Mas todo medicamento é um remédio. É o inverso, né? Sim. Então, o remédio, vamos dar um exemplo, um chá. Um chá é um remédio. Mas ele não tem aquele estudo científico aprofundado para se tornar uma droga de uso no dia a dia para combater determinadas doenças. Ele serve de uma forma generalizada. Já o medicamento não, é aquele que foi estudado cientificamente, foi comprovado seus efeitos, certo? Foi comprovado sua ação para minimizar ou para curar, certo? E ele é colocado no mercado à disposição para os profissionais de saúde para fazer todos os processos de terapia. Quanto à condição dos medicamentos, eles têm os medicamentos de marca, ou chamados medicamentos originais, certo? De referência. Esses são medicamentos que foram estudados por muitos anos. Pra você ter uma ideia, um medicamento, quando ele é lançado, ele demora em torno de 10 anos, no mínimo, certo? De estudos para serem colocados no mercado. Eles são patenteados pelas empresas, até porque existe um custo muito alto para a sua produção, né? Para a sua descoberta. E após 20 anos, essa patente já não é mais validada. Então, qualquer laboratório pode produzir esse medicamento também. Esse medicamento de referência é o mais utilizado no dia a dia, porque geralmente esses medicamentos são sintéticos, né? A sua maioria pode ser também de origem natural, mas a maioria são sintéticos. Quanto aos outros medicamentos, dentro dessa condição, nós temos os medicamentos que, a partir do momento que perderam suas patentes, e a população, por uma necessidade socioeconômica, a gente sabe que alguns medicamentos são caros, né? A população não tem acesso diretamente a esses medicamentos. Então, criou-se no Brasil a condição do medicamento genérico, através de legislação própria, com as condições apropriadas tecnológicas para que se produzisse esses medicamentos com um custo mais baixo de acesso à população. Então, o medicamento genérico ele tem a mesma condição de medicamento de marca, medicamento de referência. A única diferença é que ele tenha só o seu princípio ativo como denominação. Por exemplo, no setor público, o médico ele vai ter, ou o dentista, ou qualquer outro profissional que prescreva, vai prescrever com a sua fórmula original, que é o princípio ativo. Certo? Então, tetraciclina. Pronto. Então, é uma forma. Você pode ter amoxicilina, é outro também. Então, vários medicamentos são prescritos com a sua condição de princípio básico. E também tem a condição de bioequivalência e biodisponibilidade dentro do nosso organismo. Quer dizer, ele vai ter a mesma ação, a mesma concentração que um medicamento de marca. E tem esses estudos que são obrigatórios para que ele possa ser colocado no dia a dia para a população. Diferentemente, existe um medicamento similar. Ele é um medicamento que é produzido em grande quantidade, em grande escala, pela indústria, mas ele não tem esses estudos de bioequivalência e biodisponibilidade previstos como tem o medicamento genérico. Então, se um paciente chegar, ou se um cliente chegar a uma farmácia e buscar um medicamento de referência, se não tiver e estiver o genérico, ele pode pedir para fazer essa permuta. O farmacêutico tem essa condição de fazer porque a lei ela deixa essa disponibilidade para ele fazer, desde que o paciente também aceite essa mudança.
Mas não pode haver uma mudança de um medicamento genérico para um medicamento similar. Até porque os dois não têm a mesma condição de bioequivalência e biodisponibilidade. E em caso dos manipulados, assim, não tem na indústria farmacêutica, nem o genérico, nem o medicamento, original, a mesma composição dele faz o mesmo efeito. O medicamento manipulado ele foi colocado como uma forma de ter uma condição menor de produção, aquela mais específica para determinada situação de um paciente. Então, ele tem a mesma condição, os mesmos princípios. A única forma de fazer é a forma de manipular. É uma forma mais simples, certo? Não é industrial, não é em grande escala, mas ele é feito de acordo com o que o médico prescreve, especificamente para determinada situação. Então, eles têm os mesmos princípios, têm as mesmas substâncias, têm as mesmas condições que os medicamentos de referência. Então, a ação deles vai ser a mesma, os efeitos vão ser os mesmos, os princípios ativos são os mesmos, não se mudam. Doutor, a gente vai entrar um pouquinho agora na área específica que o senhor conhece muito, a gente vai pontuar qual a importância da bioquímica na atualidade. Bom, a gente tem, dentro das áreas de estudos da gente, né, e aí vai tanto para a área farmacêutica, para a área médica, as outras áreas afins da saúde, a gente chama de ciências básicas, né? Então, bioquímica, anatomia, fisiologia, são todas condições básicas de ciências que estão associadas ao nosso organismo, ao nosso corpo. Então, a bioquímica ela tem uma grande importância porque todas as reações do nosso organismo passam por ela. E, além disso, também elas são utilizadas para estudos clínicos. Por exemplo, nós estamos num laboratório, né? Esse laboratório ele faz análise de clínicas, mas não clinicamente para o dia a dia, para a prevenção de doenças, né, ou diagnóstico de doenças, mas para a saúde pública. Então, elas são específicas para a saúde pública. Aqui nós temos condições de trabalho de bioquímica de um modo geral, como também você pode ter especificamente em laboratórios clínicos, né, para exames comuns no dia a dia. Na condição, de um modo geral, a bioquímica ela pode ser aproveitada em vários campos, na indústria, no meio ambiente, na saúde, de um modo geral, na produção de medicamentos, nós vimos as vacinas, né? Nós vimos os medicamentos, os antibióticos, todos eles têm ações bioquímicas, todo o nosso corpo passa por reações bioquímicas. Então, a bioquímica tem uma importância muito grande, de modo geral, porque ela tem toda essa relação dos efeitos químicos que podem ocorrer dentro do nosso corpo. Dentro desse campo de pesquisa, e passando a pensar em especificidade, quais são os 4 pilares que dão sustentação de assim, onde ela se espelha? Onde a bioquímica pode assim, dar primeiro, início e fim, assim, os 4 pontos mais estratégicos. Bom, posso pontuar. Que são os pilares de sustentação mesmo. Nosso corpo ele tem uma formação bem peculiar. Nós temos moléculas, né, que vão se agrupando. Daí em diante nós temos esses grupamentos, nós temos as células têm todas essas moléculas dentro, né? Depois essas células se juntam, formam tecidos, os tecidos formam os órgãos e os órgãos formam o corpo em geral. A função dessa parte da bioquímica, ela está associada à parte estrutural, né, onde você vai ter condições de, dentro de membrana, internamente, dentro dessas células, as reações podem ocorrer. Então, para se penetrar, por exemplo, vou dar um exemplo, você se alimenta de carboidrato doce. Esse doce ele não vai ficar eternamente naquela forma bruta, né? Ele vai passar por um processo, ele faz parte dentro dessa membrana estrutural, vai ter receptores para que se ligue àquele carboidrato, ele vai penetrar dentro da célula ele vai ser metabolizado, que é um outro processo, certo? Essa reação ela vai ocorrer, ela vai ser colocada em uma forma de armazenamento no tecido, que é outra condição que a bioquímica vai ter, e depois vai ter as respostas, né, e a comunicação entre as células para que isso aí sejam regulados, e isso aí sejam colocados dentro da condição disponível e saudável, para que você não tenha nenhuma alteração. E aí essas células fazem essas transmissões para que não haja alguma condição diferente e você possa ter uma patologia associada com isso. A gente vê que em quais setores, quais local o farmacêutico pode atuar?
Bom, a profissão farmacêutica ela é milenar, Sim. né? Ela é uma profissão tão antiga quanto a medicina. Então, os medicamentos e os processos de cura, eles aconteceram praticamente ao mesmo tempo, né? A farmácia, durante esse período, ela se especializou muito, ela cresceu muito, né? Diferenciou-se muito. Então, o farmacêutico, hoje nós temos a condição de formação de um farmacêutico genérico, generalista. Então, antigamente nós tínhamos ela de uma forma, vou dizer mais simples, ela forma particularizada, certo? Onde você faria o curso para uma área administrativa, para uma área de análise e para uma área de indústria. Hoje não, hoje o farmacêutico é formado nesse bojo conjunto completo, onde ele vai atuar em todas essas áreas na sua formação. Então, dentro da área de indústria nós temos condições muitas para você trabalhar. Então, produção de medicamentos, produção de vacina, produção de hemoderivados, produção da indústria de um modo geral, na área química, na área de cosméticos, né? Na própria parte de administrativa, ele pode trabalhar na gestão pública, como aqui nós estamos no Laboratório de Saúde Pública, nós temos os farmacêuticos, gestores aqui, nós temos os farmacêuticos que trabalham na área técnica, na parte de análise clínica, que é uma área que também é muito grande, nós temos em torno de mais de 60 especialidades. Cada uma delas você pode trabalhar especificamente separadamente, né? Você também pode trabalhar dentro da questão dos alimentos, no meio ambiente, quer dizer, há um conjunto muito grande de forma de trabalhar dentro da farmácia. Um farmacêutico administrativo, dentro da farmácia, ele pode trabalhar na farmácia clínica, na farmácia de manipulação, na farmácia homeopática, na farmácia fitoterápica, ele pode trabalhar dentro da farmácia hospitalar. Quer dizer, há um bojo muito grande de informações que o profissional pode trabalhar no dia a dia. Tipo assim, o cidadão formou, se tornou farmacêutico, e se ele não tiver amparado pelo conselho, ele pode atuar, é legal, tipo assim, tem um conselho que rege, né, que é o CRF, né? Bom, as profissões no Brasil, elas foram criadas em função de se trabalhar cada uma com sua especificidade. Então, a legislação criou, né, através de leis, a forma de trabalho das profissões e deixou os conselhos de classe, né, de forma legal, para que eles fizessem esse trabalho de legalidade dentro das suas profissões. Medicina, farmácia, engenharia, direito, todos eles são assim, né? Então, o governo dá essa concessão aos conselhos de classe para que eles ordenem, né, como o profissional deve atuar, como o profissional deve trabalhar, aquilo que a lei não deixou explicitamente colocado, certo? E os conselhos federais são responsáveis por isso. Nisso foram criados os conselhos regionais para cumprir essa legislação e as normas que são editadas pelo Conselho Federal através de resoluções. Quer dizer, as resoluções elas têm poder de lei, porque elas são amparadas assim por uma lei. Quer dizer, ela não pode sobrepor uma lei, mas ela pode ser amparada pela lei e ela normatizar todas aquelas situações onde a lei geral não for determinada. Para isso, elas fazem valer a condição de uma norma legal. E uma delas é que cada profissional só pode atuar se ele for registrado, se ele tiver o seu diploma registrado dentro do conselho, e lá ele recebe a sua carteira profissional, e lá ele também tem seus deveres, seus direitos, né? Tem seus códigos de ética, ele tem que cumprir, e também ele é fiscalizado. Como as demais profissões, né? Como as demais profissões. Todas as profissões, elas são, de uma forma geral, assim. Então, elas têm seus amparos legais, mas também nós temos, para que haja atuação do profissional, que ele seja registrado. Você não pode trabalhar de forma avulsa e dizer. O que ocorre muito aí, de vez em quando, a gente vê os falsos, né, profissionais atuando em áreas que não são próprias dele, que deveriam ser atuadas por profissionais com formação específica, como todos nós. Doutor, muito bem. A gente vê que são muitos campos, muita área que pode ser atuado. O conselho que o senhor dá, quem quer ingressar nessa carreira de farmacêutico, que tem muito campo, qual é o primeiro passo? Bom, primeiro você tem que definir o que você quer fazer na sua vida. Campo né? de pesquisa, né? Campo de trabalho que você quer atuar.
Na farmácia, né, a gente sabe que nós estamos direcionados muito para duas áreas, né, bem determinadas, que é medicamento, né, e outras análises, de um modo geral. Mas também pode trabalhar na pesquisa também. Então, se você gostar de laboratório, se você gostar de química, de biologia, né, mas tem também a questão do lado humano, né? Nós somos uma profissão muito tecnicista, mas também nós temos o lado humano e você trabalha com o dia a dia com o ser humano. Nosso trabalho é em função de trazer melhores condições de saúde para a população. A farmácia hoje ela é a porta de entrada da saúde. A gente sabe que a população, a maioria da população brasileira, né, ela é de média e baixa renda, né? Essa população ela não tem, às vezes, um grande acesso aos estabelecimentos de saúde, como os hospitais, né? De um modo geral, de uma forma mais rápida. Então, a farmácia deixou de ser de ter aquela visão mercantilista, né? De ser só um comércio, e, por lei, hoje ela é considerada uma unidade de saúde, certo? Então, você pode entrar na farmácia porque você vai ter um profissional para ali ouvir, para ali encaminhar quando necessário e para ali indicar, para ali ajudar da forma melhor possível o seu problema. Antes de finalizar, tipo assim, o que está por vir de novidade nesse meio que se possa conceituar para a gente finalizar a nossa entrevista, que está acima da média, conteúdo de qualidade e excelência, o que está por vir para ajudar o meio farmacêutico e o ramo da bioquímica em geral? Bom, todo dia a gente vê inovação, né? Sim. A gente sabe que a tecnologia ela é um dos sustentáculos, né, para que haja mudanças, né, no nosso meio. As pesquisas cada dia mais avançadas, né, os novos meios de metodologia de trabalho cada vez mais avançados. Se a gente observar dos últimos 50 anos para cá, a evolução foi muito rápida, né? A pesquisa avançou rapidamente, as metodologias avançaram muito mais rápido. A tecnologia ela veio com uma força muito grande, moderna, para trazer uma resposta bem mais rápida para aquilo que nós queremos trabalhar. Aqui dentro do laboratório é um exemplo. Se nós utilizarmos uma metodologia muito manual, que demoravam dias, às vezes para você soltar, você liberar um resultado, hoje nós temos equipamentos, metodologias modernas, que liberam isso em menos de 24 horas, às vezes em menos de horas, certo? Então, isso é um avanço muito grande. E a tendência é que haja essa evolução a cada dia mais, porque as respostas hoje têm que ser rápidas. O maior exemplo foi a Covid, né? Onde teve que ter uma resposta mais rápida para que se obtivesse uma vacina para que a população não sofresse tanto e chegasse a tantos óbitos como houve. Então, isso graças ao quê? Aos estudos científicos pelos profissionais da área, farmacêuticos, biólogos, médicos, engenheiros, quer dizer, o conhecimento e a tecnologia associada ao bem da saúde cada vez mais traz condições de modernização, condições de trazer uma melhor condição para a população. Isso é o diferencial. Esse é um diferencial muito grande. Para isso, nós temos que estar preparados. Isso vai lá na nossa base, nos nossos estudos, na nossa formação. Doutor, obrigado. O programa Tardia agradece demais. Você abrir as portas para nos receber informação com precisão, com toda a presteza, da forma que a gente passou aos participantes do Tardia, quem nos assiste, quem nos acompanha, a gente busca conteúdo que possa engrandecer, que possa levar essa informação. Obrigado por nos receber. Saúde e paz. Agradeço a você, certo, pela participação, né, ao Tardia, parabéns por essa iniciativa, né, isso é muito bom para a gente, de uma forma geral, tanto o ouvinte como o profissional, né, saber que tem pessoas com grande interesse por esses assuntos. Gente, isso é o Itinerário com Tardia. Hoje foi, às vezes, a gente está sendo recebido pelo ilustre doutor Ronaldo, com muita informação, com precisão, vai estar na íntegra do nosso canal do YouTube e nas demais plataformas, o quanto antes. Obrigado e até breve.